Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Lacerda. Estamos no nosso segundo vídeo de dica para vocês que estão se preparando aí para o MPU, nossas dicas de AFO e LRF. E o tema será sobre ciclo orçamentário. Atenção, o CESP ele costuma cobrar de que o ciclo orçamentário tem 8 fases, né? São 8 ações. E aí quando ele falar sobre isso, ele está incluindo as 3 leis orçamentárias. E o período desse ciclo é de 4 anos, apesar do PPA ter proposição no primeiro ano de mandato e se estender até o primeiro ano do sucessor, o que daria 5 anos. 1 ano de proposta e 4 anos de vigência. Só que não entra esse último ano de vigência, tá? Só entra o primeiro ano do ciclo orçamentário, o primeiro ano que é o ano da proposta, e mais 3 anos, que são os 3 anos de vigência daquele mandato, tudo bem? Incluindo, então, as 3 leis orçamentárias. Durante essas 8 fases do grande ciclo orçamentário, nós temos o ciclo orçamentário da LOA, que também o CESP costuma cobrar. Esse ciclo orçamentário é de 2 anos, incluindo as fases elaboração e aprovação, que acontece no primeiro ano do ciclo, e as fases de execução e controle, que acontecem no segundo ano do ciclo, segundo ano este, que segundo a Lei 4.320, no seu artigo 34, coincide com o ano civil, é igual ao exercício financeiro. Esse ciclo orçamentário, durante até as aulas, né, teóricas online, a gente mostra o processo de elaboração e aprovação. A elaboração orçamentária compete ao Poder Executivo, tá, gente? E a aprovação ao Poder Legislativo. E, na sequência, a execução compete ao Poder Executivo e o controle externo caberá ao Poder Legislativo. Nas primeiras fases, elaboração e aprovação, respectivamente, o Poder Executivo, junto com seu rol, né, de órgãos, elaboram a proposta orçamentária que vai ser executada no exercício seguinte. Então nós temos o OCPO, que é o órgão central de planejamento orçamentário, que é o Ministério do Planejamento. Nós temos os OS, que são os órgãos específicos, que é a SOF e a SEST, que elaboram respectivamente o orçamento fiscal e seguridade social e o de investimento. Nós temos também os OS, os órgãos setoriais, que são a Vice-Presidência da República, a Casa Civil, que faz o orçamento da Presidência da República, nós temos a AGU, a Advocacia Geral da União, e os órgãos setoriais dos ministérios. Cuidado, os órgãos setoriais não são esses órgãos. Órgãos setoriais são órgãos dentro desses órgãos. Então toma cuidado com isso aí. E por fim, as orçamentárias, que são as menores unidades contempladas no orçamento. Lembre-se, as unidades orçamentárias, elas podem ser tanto estruturas administrativas, como órgãos e entidades, como estruturas não administrativas, aquelas que não são nem órgãos, nem entidades, como juros, transferências, reserva de contingência e etc. No processo de elaboração, o Poder Executivo recebe as propostas dos outros poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Esses órgãos eles têm que enviar essas propostas orçamentárias para o Poder Executivo. Caso não haja o envio dentro do prazo legal, o Poder Executivo utilizará como proposta a proposta vigente, a proposta que foi aprovada e está vigente naquele ano corrente, tudo bem? Outra coisa importante, toda vez que esses poderes e órgãos constitucionais enviam para o Poder Executivo tem sim a autonomia de estabelecer ou aperfeiçoar ou retificar essas propostas orçamentárias, sempre seguindo as regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO. Bom, uma vez confeccionada a proposta orçamentária, o projeto, confeccionado o projeto de lei orçamentária anual, esse projeto deve ser encaminhado para o Poder Legislativo, que recebe essa proposta e vai, em tese, emendar essa proposta e estabelecer um parecer sobre essa proposta enviada pelo Presidente da República, que é o único responsável por esse envio. Lá, atenção especial ao processo de emendas individuais. Teve uma mudança recente, em 2015, pela emenda 86. Ela criou as chamadas emendas impositivas. Então, a partir de 2015 para o exercício 2016, cada parlamentar tem direito a 25 emendas que não ultrapassem
1,2% da receita corrente líquida do projeto de lei orçamentária anual enviado pelo presidente da República, sendo que a metade desse valor, 0,6%, tem que ser aplicado nas áreas de saúde, na manutenção da saúde, salvo pagamento de pessoal e seus encargos sociais. Essas emendas, elas têm que ser enviadas, podem ser enviadas por todos os parlamentares e no ano seguinte essas emendas vão ser executadas. Aí toma cuidado, durante o processo de execução dessas emendas, que é do presidente da República, utilizará 1,2% da receita corrente líquida executada no exercício anterior. Então a dica é essa: na hora de emendar, utiliza a receita corrente líquida do projeto de LOA, que vai ser executado no ano seguinte. No ano seguinte, quando eu for executar a emenda, eu vou utilizar 1,2% da receita corrente líquida apurada no ano anterior. Como os valores vão ser estabelecidos em valores monetários, fica mais fácil na hora da execução. E outra coisa importante, o presidente da República está obrigado a executar essas emendas, salvo impedimentos de ordem técnica. Então, qualquer impedimento de ordem técnica, o presidente invoca para não executar tais emendas. E a execução dessas emendas não pode ter apreço a um parlamentar e desapreço a outro. Todas as emendas devem ser executadas de forma igualitária, pelo princípio da impessoalidade, evitando assim perseguições do presidente para a sua base, para a base oposicionista, por exemplo. Tudo bem? Uma vez inseridas essas emendas que serão enviadas pelos parlamentares à CMO, que é uma comissão mista de orçamento, essas emendas, junto com o parecer geral, forma-se a redação final na CMO para ser enviada para o Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional, pessoal, atenção, a aprovação será em sessão conjunta. Então vamos ter parlamentares do Senado e da Câmara numa sessão conjunta. Mas a sessão não é unicameral. Por que não é unicameral? Porque durante a apuração dos votos, que é por maioria simples, né, que é a maioria dos presentes mais um, essa apuração será feita em cada uma das casas. Vai ter uma apuração no Senado e uma apuração na Câmara, mas numa sessão conjunta, tudo bem? Então, por isso que a sessão não é unicameral. Então, atenção, no processo de aprovação orçamentária não há casa iniciadora nem casa revisora, porque a lei orçamentária anual, assim como outras leis orçamentárias que tramitam nessa casa, precisam de celeridade, precisam de agilidade durante a sua aprovação, que deve ser feita até 22 de dezembro, ou seja, o último dia da sessão legislativa. E outra coisa importante, o presidente da República, ainda que o projeto esteja tramitando no Congresso Nacional, poderá enviar mensagem pedindo alteração de dispositivo, né, desde que tal dispositivo não tenha iniciado a votação na CMO. Então, até iniciada a votação, ele pode mandar mensagem, cuidado, não é ofício, não é memorando, é mensagem, para que o Congresso Nacional recepcione essa comunicação e assim insira essa mudança nesse projeto de lei. Uma vez o projeto de lei sendo aprovado por maioria simples, esse projeto vai ao presidente da República, que tem duas opções: sancionar ou vetar. Na primeira opção, sanciona, depois vai promulgar, depois vai publicar a lei. Caso ele vete, os motivos do veto deverão ser enviados ao Congresso Nacional em até 48 horas, para que o Congresso Nacional, em 30 dias consecutivos, possa deliberar e derrubar ou não esse veto por maioria absoluta. Uma vez aprovado o orçamento, esse orçamento entra em vigência. Outra coisa importante, caso a aprovação da lei não aconteça dentro do prazo legal, a lei orçamentária anual será dividida em 1/12 nas suas despesas correntes e, claro, a sua despesa de capital deverá ser executada no sentido de urgência por medida provisória. Essas são as duas fases, das 4 fases do ciclo orçamentário da LOA, só relembrando, o ciclo orçamentário geral são 8 fases e o ciclo orçamentário da LOA são 4 fases dentro desse processo. Tudo bem, pessoal? Então espero ter ajudado você nessa revisão, tá? Então fica atento aí nas próximas revisões nos próximos dias, tá? Bons estudos a todos e, claro, boa prova a todos que vão fazer aí para o MPU. Tudo bem? Então até lá.